os irmãos abrirem a Bíblia em Efésios, livro de Efésios, capítulo 4. As crianças, né? Tia Elaine está aí, arrebanhando as crianças para ir para as salinhas. Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao verso 32. Antes de nós lermos esse texto, eu vou pedir a nossa irmã Sônia que faça uma oração para que Deus fale ao nosso coração nessa noite. A irmã mesma sentada ali, faça uma oração, elevando os nossos corações na presença de Deus, para que a palavra de Deus fale ao nosso coração nessa noite. Amém? Oh, glorioso Deus, eterno Pai, estamos aqui nós reunidos, Pai, na Tua santa e gloriosa presença, te pedindo, Pai, para que Tu venha abençoar este culto, Pai. Sim. Para que saiamos daqui, Pai, abençoado por Ti. Dá-nos a Tua graça, o Teu amor, o Teu carinho, a Tua bondade, Pai. Livra-nos do mal, Senhor. Abençoa este culto, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amada. Então abramos, né? Nossa Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 17 ao verso 32. Paulo diz assim à igreja, né, de Éfeso: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometer toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade, Jesus. Do seguinte, de quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais no novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa, para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede para uns com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Queridos, nós já oramos, né, nesta noite, já cantamos cânticos, e aqui Paulo vai falar sobre a salvação. A palavra salvação aqui, Paulo vai abranger agora tanto a regeneração, quando Deus nos deu vida, nós estando mortos nos nossos delitos e pecados, mas Paulo agora fala de um processo contínuo, todos os dias, que nós chamamos de conversão e santificação. Todos os dias somos chamados para convertermos a Cristo, a sua imagem e semelhança, e para sermos também santificados. Ou seja, somos chamados para sermos separados do mundo, ou seja, da concupiscência, do engano, da soberba, da malícia. Então Paulo aqui vai falar sobre a regeneração, e quando Paulo fala de regeneração, ele fala que a salvação, ela é um ato exclusivo e único de Deus, né? Tanto em Efésios capítulo 2, verso 1, fala: Ele vos deu vida, estando-vos mortos em nossos delitos e pecados. Então o ato de dar vida é o ato de regenerar. Esse é um processo exclusivo de Deus. Quem faz isso é Deus. Deus, como um grande cirurgião cardíaco, né? Ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. Mas aqui Paulo em Efésios 4, ele vai trabalhar sobre o dever cristão. Ele vai falar sobre a nossa ética. Como é a nossa postura agora, depois de conhecermos a Cristo? A interessante é que Paulo vai falar dessa postura em relação
as pessoas, né? Qual é a postura nossa como cristão em relação às pessoas que estão lá no mundo, as pessoas que estão lá fora da igreja, esse lugar chamado para adorar. Qual é a nossa postura? E é por isso que Paulo vai falar dessa relação entre o ensino, que nós chamamos de doutrinas, de ortodoxia, e a prática, aquilo que nós falamos, qual é a nossa postura, qual é a nossa prática cristã em relação àquilo que nós aprendemos. E aí Paulo vai falar para os gentios de Éfeso, dizer assim, olha, vocês agora não devem andar dessa maneira, vocês agora devem andar como cristãos. Amados, em todas as cartas de Paulo, se você pegar Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, todas elas, Paulo vai falar assim, que os judeus que viviam outrora lá no Antigo Testamento, eles tinham a prática, né, do sábado, da circuncisão, das festas, e Paulo fala assim, vocês cristãos não precisam viver como judeu. E ele tem até um debate acalorado com o apóstolo Pedro, quando ele fala assim, nós que somos judeus não conseguimos viver conforme a lei ela serviu como um aio, a lei nos serviu como maldita, porque nós não cumprimos a lei, e Cristo teve que morrer na cruz, mas Paulo também vai dizer assim, olha, não pode viver de qualquer maneira. É interessante que nós precisamos entender algumas coisas sobre o cristianismo. O pastor Agostinho de Hipona, ele dizia assim, nas coisas essenciais, das doutrinas essenciais, nós temos que ter unidade, certo? Nas coisas não essenciais, nós temos uma liberdade, mas em todas as coisas nós devemos ter o amor. E aqui parece que Paulo não está falando de algo que não é essencial, pelo contrário, Paulo aqui está falando de coisas essenciais que todos os cristãos, ou todos os crentes em Cristo, devem ter, que é uma postura cristã. Então Paulo fala que todos os cristãos, ele precisa ter santidade, ele precisa estar no processo de santificação. Todo cristão precisa a cada dia acordar pela manhã com desejo no coração de ter uma vida mais piedosa. Então todo cristão ele precisa de se arrepender dos seus pecados, ele precisa ter uma mudança de vida, de mente. Como bem disse anteriormente Paulo, que queria que os novos cristãos não voltassem à prática do judaísmo, certo? Não precisava praticar o sacrifício, as festas, as oferendas judaicas. Mas nem por isso Paulo dizia que aqueles cristãos podiam viver uma maneira dissoluta. E Paulo agora vai trazer uma lista de regras ou normas ou condutas que muda o viver. Paulo aqui ele começa, dizendo a respeito daquela igreja local, que aquela igreja precisava dar um testemunho, aquela igreja precisava mudar o seu comportamento, que ela não podia permanecer nas velhas práticas do pecado. É interessante que Paulo vai dizer assim, olha, não andeis, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, bem-aventurado o homem que não pratica a impiedade. E Paulo agora vai dizer algumas coisas a respeito dessa palavra tão importante em todo o livro de Éfeso. Em todo o livro de Éfeso você vai ver a palavra andar. No capítulo, olha bem, Efésios capítulo 1, verso 7. Abra sua Bíblia e volta algumas páginas. Efésios capítulo 1, verso 7. Não, aí, amados, é no verso 17, 4, 17, que eu acabei. Efésios 4, 17 primeiro, vamos ler aí para a gente ficar com essa palavra na mente sobre não andar. Vamos ler? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez e cometeram toda sorte de impureza. Então Paulo faz uma advertência àquela igreja assim, olha, não andeis na prática do pecado, não andeis na impureza, não andeis na imundície ou na maldade dos vossos corações.
Porque muitas vezes nós vemos dentro da igreja algumas pessoas dizendo assim: olha, pastor, eu sei que o crente não perde salvação, né? Eu sei que o crente que é eleito, ele é escolhido por Deus antes da fundação do mundo, e ninguém pode apagar o nome dele no livro da vida. Mas eu também sei que um cristão, ele quer viver parecido com o seu mestre, Jesus Cristo. Ele quer viver igual a Cristo. É muito difícil, mas esse é o desejo maior do nosso coração, né? Então, Efésios capítulo 4, verso 1 vai dizer: Paulo vai dizer novamente à igreja, e ele está aqui fazendo uma oração, um apelo. Olha aí o verso 1: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Enquanto Paulo adverte que não podemos andar no pecado, Paulo também roga, ele clama, ele pede a Deus que nós andemos de uma maneira digna, ou seja, que nós venhamos dar um bom testemunho do nome de Cristo. Depois, em Efésios 4,17 que nós lemos, Efésios 5,8 diz: pois outrora éreis trevas, agora pois sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Novamente Paulo nos adverte a andar como cristão na luz. Efésios capítulo 5, verso 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio. Paulo diz assim que o cristão tem que ser sábio, não nécio. Não, ou seja, uma pessoa que é dada ao mau testemunho. Isso escandaliza o evangelho. Então, queridos, como foi dito, né, em outros estudos que nós fizemos do livro de Efésios, a palavra andar significa a pessoa que anda com Deus, a pessoa que desenvolve uma intimidade, submissão, obediência a Ele. Quando a gente fala Noé andou com Deus, é porque Noé foi íntimo de Deus, Noé obedeceu a Deus, Noé foi submisso à vontade de Deus. E é por isso que o salmista diz, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas se você faz a antítese, ao contrário, feliz é o homem que anda no conselho do justo. Então aqui a palavra de Deus faz esse paralelo. Por isso que Paulo vai recomendar agora uma lista de prática de coisas que nós não devemos praticar. E Paulo diz assim: olha, antes vocês gentios viviam de qualquer maneira, mas agora o evangelho da cruz, do sangue do Cordeiro, conquistou vocês, e vocês devem viver uma vida submissa a Deus. É interessante que John Stott, ele diz o seguinte: a espiritualidade, na verticalidade com Deus, ela produz santidade. Não é uma condição mística em relação a Deus isolada dos seres humanos. O que ele quer dizer isso, John Stott? Que quando você está mais perto de Deus, mais obediente a Ele, mais submissa a Ele, reflete nos seus relacionamentos. Quanto mais espiritualidade você tem com Deus, a sua vida precisa melhorar com o próximo, porque senão fica uma espiritualidade vazia. John Stott disse o seguinte, né? A espiritualidade na verticalidade com Deus produz resultados na horizontalidade com o próximo. A santidade não é uma condição mística espiritual que é só experimentada com Deus, isolada dos homens. Mas todas as vezes que nós estamos mais perto de Deus, mais nós damos testemunho para com o próximo. E é isso que Paulo estava falando daquela igreja. Essa igreja de Éfeso era uma igreja que estava começando, amados. Era uma igreja que estava sendo iniciada. E Paulo começa a pregar sobre unidade, e Paulo fala assim: olha, para essa igreja se tornar mais unida em Cristo, para que esse corpo seja mais unido àquele que é o cabeça Cristo, ela precisa observar alguns aspectos da santidade. E aí Paulo vai fazer uma lista. A lista é 7 pontos. Já pensou se o pastor fosse pregar 7 pontos? Todo mundo ia falar: ó, o pastor já termina na meia-noite. Mas eu vou falar um pouco dos 7 pontos. Vou falar de uma maneira mais breve, mais objetiva. Mas Paulo dá aqui 7 conselhos maravilhosos. Olha, se você e eu aprender essas lições aqui, nós vamos ter muito êxito na nossa vida. Nós vamos ser felizes nos relacionamentos. E como é uma área difícil, né?
Porque muitas vezes, né, nós brigamos com os irmãos na igreja, nós brigamos com a nossa esposa, nós brigamos com os nossos filhos, nós brigamos com as pessoas que estão ao nosso trabalho. Geralmente a gente briga com quem está mais perto, né? Ninguém briga com lá de fora. Mas com as pessoas que nós convivemos, muitas vezes falta paciência. Nós somos impacientes. E Paulo aqui vai dar um bocado de recomendação, que se você e eu colocar em prática, você vai falar: nossa, pastor, minha vida melhorou muito. Vamos ver? Então Paulo começa aqui a falar 7 atitudes práticas para ter uma vida de santidade. A primeira, ele disse: não minta, mas fale a verdade. Olha aí, abra a sua Bíblia e deixa com as páginas abertas a partir do verso 25. Do verso 25 até o verso 31, nós vamos ver 7 exortações que Paulo diz assim: olha, não faça isso, mas faça isso. Olha o que ele diz, o verso 25, vamos ler juntos? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, a primeira exortação prática para a santidade, para sermos pessoas santas, separadas por Deus, para viver mais próxima de Deus, para andar com Deus, para ter intimidade com Deus, para ser submisso a Deus. A primeira prática de santidade aqui, Paulo diz: não minta, mas fale a verdade. Se nós estamos em Cristo, como ele estabeleceu nos 3 primeiros capítulos, né? Os 3 primeiros capítulos de Efésios fala sobre eleição, predestinação, adoção. Os 3 primeiros capítulos do livro de Efésios, Paulo está dizendo assim: nós somos de Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós somos escolhidos por Ele. Nós somos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. Por meio de Cristo nós agora podemos chamar Deus de Pai, de Abba. Então, se nós somos de Deus, nós precisamos viver da maneira parecida como Cristo. O nosso modelo, o nosso padrão é Jesus Cristo. Ele é a verdade. Não se justifica um comportamento diferente dos crentes. É por isso que aqui Jesus, né, ele fala que nós devemos andar como Ele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. E é por isso que Paulo diz assim: olha, fale a verdade com o seu irmão, não minta. Nós fazemos parte de um corpo, nós somos membros de um corpo, e não pode ter mentira. Até porque Jesus disse lá em João 8, verso 44, vamos lá abrir nossa Bíblia? Lá em João 8, verso 44, Jesus vai falar quem é o pai da mentira. Então nós não podemos dizer assim: ah, pastor, é uma pequenininha, né? Não, é a brincadeirinha. Não, a palavra de Deus diz que nós não devemos mentir. João 8, verso 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. E isso eu falo para todos os adolescentes aqui hoje: o diabo mente. Na minha época o diabo mentia, sabe como? Falando sobre o cigarro. O cigarro era ser saudável, o cigarro era ser livre, o cigarro era ser, né, homem, o cigarro era status. Isso é uma mentira. As pessoas que fumam, pelo contrário, eles têm propensão a ter câncer, ter problema de pele, ter problema nos dentes, ter problema nos ossos. E hoje o diabo tem mentido para os nossos adolescentes, né, falando que a mulher não é mulher, ela é bi, ela é tri, ela é pan. É tanta sexualidade que tem mentido, e que se você pegar um cadáver em decomposição em qualquer lugar do mundo, ele só vai ter 2 sexos, ou vai ser masculino ou vai ser feminino. A genética não mente. O diabo é o pai da mentira. Cuidado, jovens, cuidado, adolescentes, cuidado com as universidades que estão propagando mentiras. Depois Paulo vai falar para aquela igreja não mentir. Segundo, ele fala: não perca a calma, mas controle-se.
Paulo aqui dá uma aula sobre domínio próprio. Olha Efésios 4, verso 26 a 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Paulo aqui diz à igreja de Éfeso, para eles serem unidos, eles não podem perder a cabeça. Ele aqui nos versos 26 e 27, ele apresenta 3 coisas que nós não devemos fazer. Primeiro, não pequeis. Segundo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Terceiro, não deis lugar ao diabo. O diabo gosta de espreitar e aproveitar o clima acalorado. O diabo gosta de aproveitar as pessoas que estão zangadas, bravas. Por isso ele quer tirar as pessoas do sério. Ele quer que a gente perca a cabeça para nós perdermos a comunhão, tanto na igreja como também nas nossas famílias. E aqui está dizendo, irai-vos e não pequeis. E muitas vezes, sabia, queridos, a gente usa até a Bíblia. Tem gente que fala assim, não pastor, mas até Jesus ficou irado. E eu quero dizer para você, meu irmão, e para mim, será que nós podemos irar? Porque Jesus irou? Jesus, ele era um homem manso. Ele era o Filho de Deus. Será que nós temos essa capacidade de ficar irado e não ir ao extremo? Infelizmente, quando nós deixamos que a ira vai tomando conta do nosso coração, a gente acaba fazendo besteira. E o apóstolo Paulo fala disso, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe para outro dia, não deixe passar o tempo para você resolver essa mágoa que está no seu coração. Amados, quantos lares, quantas famílias, quantas igrejas, quantas pessoas que foram destruídas porque alimentaram a ira, né? Não, eu agora não perdoo, pastor, eu agora vou mostrar que eu sou duro. E aí está estragando a família, está estragando o casamento, está estragando os filhos, está estragando a igreja, né? E a gente tem que pedir a Deus para quebrantar esse coração nosso. Nosso coração é duro, irmãos. Nosso coração é duro, nós precisamos falar, Deus, tem misericórdia de nós. Terceiro, o apóstolo Paulo vai falar, não roube, mas trabalhe e assista ao necessitado. Olha aí Efésios 4, 28, outro princípio de santidade. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Queridos, eu estou achando interessante esse texto. Eu estou falando de forma bem objetiva e prática, mas é interessante porque o apóstolo Paulo está nos dando uma sinalização assim clara do que Deus tem para nós, Está muito fácil de nós compreendermos. Paulo está falando assim, olha, aquele que ele coloca, não roube, mas trabalha e assista ao necessitado. O mandamento 8º, lá do Decálogo de Moisés, diz assim, não furtarás. Queridos, furtar é pecado, é mandamento. Lá no Velho Testamento, na legislação de Israel, do povo de Deus, do povo judaico, roubar era errado. E Paulo está dizendo isso, olha, qualquer tipo de furto, de roubo é pecado. Mas Paulo, pelo contrário, ele diz assim, trabalhe. E a gente vai ver que o trabalho, ele faz parte da Bíblia. Então eu digo para adolescentes, para jovens, para adultos, para os anciões, o trabalho é algo criado por Deus. Deus criou o trabalho. E a maneira de prover o nosso sustento é o trabalho. E a Bíblia diz assim, olha, do suor do teu rosto. Então, adolescentes, estudar dá trabalho, mas estuda. Estudar dá trabalho, estudar, cansa a cabeça, Pedro? A gente fica lá com livros, eu fico com esse óculos 3 graus lendo. Quando termina de ler que eu tiro o óculos, eu fico até tonto. Dá trabalho estudar. Dá trabalho, Mas trabalhar é bom. Paulo está dizendo assim, olha, não furte, não pegue alguma coisa que não é sua, mas pelo contrário, trabalhe, dedique. E interessante, Paulo fala assim, olha, trabalha porque Deus vai te dar o sustento. Trabalhe porque o trabalho vai encher os teus lagares. Trabalhe porque Deus vai encher os teus celeiros. E depois ele fala assim, mas Deus também quer que você ajude o necessitado, amém. Olha que coisa maravilhosa. Você quer ajudar o próximo? Você quer que os seus lagares transbordem? Você quer que os seus celeiros transbordem? Trabalhe. Você quer ser um abençoador?
Porque muitas vezes a gente chega aqui e fala: pastor, ora por mim, eu quero a benção. Pastor, eu quero um melhor emprego. Pastor, eu quero passar na faculdade. Pastor, eu quero passar no concurso. Amém, irmãos. E quando você passar, que os seus lagares estiver transbordando, você vai colocar na posição de dizer: Deus, eu quero abençoar. Aí vai chegar alguém da sua família, um sobrinho, né, um tio, um primo: eu queria fazer um concurso e não tenho dinheiro da inscrição. E aí os seus lagares estão lá transbordando, seu celeiro está transbordando. Você tem que falar: você vai fazer essa prova, porque Deus tocou no meu coração e eu vou pagar a inscrição para você. Amém? Se você reter a bênção de Deus, se você reter o que Deus está transbordando na sua vida, cuidado, meu irmão. Não pensa que é só dar dízimo, não. Nós temos que partilhar. Nós temos que ajudar. E a junta diaconal aqui está sendo treinada, em nome de Jesus, para ajudar pessoas que têm necessidade. Então, se algum irmão estiver passando necessidade, a igreja tem um método de ajuda. É ajudar com cesta. Pode procurar os diáconos. Trabalhe. Paulo está dizendo assim: olha, trabalha com alegria. Trabalhe, para que você possa ajudar também os que estão lá fora. Amém? Quarto, Paulo vai dizer: não use a boca para o mal, mas use para o bem. Não use a língua para a fofoca, mas use a língua para falar bem. Olha que coisa interessante. Efésios 4:29, vamos ler juntos, igreja? Vamos lá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo diz assim: não saia da vossa boca palavras torpes, palavras chocarrices, palavras vãs, palavras frívolas, palavras, xingamentos. Mas Paulo está dizendo assim: olha, você pode usar a sua língua, a sua fala, a sua comunicação para edificar. Como é bom a gente ouvir alguém dizendo assim: nossa, você chegou aqui e você falou palavras alentadoras, encantadoras. Mas já viu aquela pessoa que só blasfema? Já viu aquela pessoa que só xinga? Já viu aquela pessoa que só murmura? Já viu aquela pessoa que só tem queixume, azedume na alma? Você diz assim: nossa, eu estou doido que essa pessoa vai embora. O ambiente fica pesado, queridos. Há um provérbio de um anônimo, árabe, que dizia o seguinte: o prato mais caro do mundo e mais gostoso é a língua. O prato mais ruim e mais detestável do mundo é a língua. Depende como você prepara. Depende como você usa a língua. Tem pessoas que usam a língua para levar a glória de Cristo. Tem pessoas que chegam e a gente diz assim: fica um pouquinho mais. Está sendo tão bom a sua presença. Você está fazendo bem, mas tem pessoas que usam a língua para malquerência, para fofoca, para as intrigas. Tem pessoas que chegam e contaminam, mas tem pessoas que chegam e a graça de Deus, e a glória de Deus, e a bondade de Deus, e a provisão de Deus chega. Amém? Que assim seja. Paulo está dizendo: olha, meu irmão, use a língua. Eu fico imaginando quem de nós, não gostaríamos de conversar com o apóstolo Paulo. Quem de nós não gostaríamos de conversar com Jesus Cristo? Quem de nós não gostaríamos de falar com Moisés, com Abraão? Homens que usaram a sua fala para glorificar, para adorar a Deus. Amém? E depois, Paulo vai agora falar, olha o que diz Romanos 3,14, o que é a língua do ímpio, a língua do perverso. Vamos abrir lá em Romanos 3, verso 14. Então, por isso que Paulo fala: não use a língua para o mal, mas use para o bem. Romanos 3,14, olha como o ímpio usa a sua língua. Romanos capítulo 3, verso 13 e 14. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios.
A boca eles têm cheio de maldição e de amargura. Essa é a língua do ímpio. Mas a língua do justo, ela é como favos de mel. Amém? Agora, quinto conselho que Paulo vai dizer: não perca a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém? Paulo diz assim: não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Olha o que ele diz aí no verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Paulo diz que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele tem sentimento. Não entristeçais. Não deixe o Espírito Santo triste. Nós deixamos o Espírito Santo de Deus triste quando pecamos. O Espírito Santo não pode ser magoado com as nossas atitudes. Quem entende o Espírito Santo, entende que ele é santo. O Espírito Santo, ele é santo, ele é separado. O pecado nos afasta de Deus. Certa vez um pastor escreveu na Bíblia de um jovem da minha época de mocidade assim: leia esse livro, pois esse livro afastará você do pecado, ou o pecado o afastará desse livro. Quando nós estamos deixando de ler a Bíblia, quando nós estamos deixando de orar, de falar com Deus, você pode ver que não está bom. Alguma coisa não está acontecendo bom nas nossas vidas, porque nós estamos afastando de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz nós entristecermos a Deus. É claro que aqui o apóstolo Paulo, ele fala de 4 pecados específicos. Ele fala da mentira, ele fala da ira, ele fala do furto, do roubo, ele fala da palavra torpe. John Stott, que é um comentarista do Novo Testamento, ele diz assim: o Espírito Santo de Deus é um espírito sensível. E muitas vezes a gente vê isso, em relação aos nossos filhos. Quando os nossos filhos deixam de dar um beijo, um bom dia, um abraço, pedir uma bênção, a gente fica preocupado. Mas quando os nossos filhos estão pertinho da gente, nos beijando, a gente se alegra. Deus quer que você fique bem pertinho dele. O Espírito Santo de Deus habita em você. Ele mora no seu coração. Ele quer que você todos os dias ao acordar diz assim: Espírito Santo, enche a minha vida. Fica comigo hoje, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, estou indo para o trabalho agora. Ande comigo. Fica, Senhor. Já se faz tarde. Tem meus corações para abrigar. Amém? Então não perca essa intimidade com o Espírito Santo. Sexto, Paulo diz assim: não seja grosseiro, mas demonstre benignidade. Olha o que diz Efésios 4, verso 31. Olha que coisa linda. Eu estava lendo lá em casa, estudando durante a semana e hoje, eu gosto de preparar assim. Eu gosto de ler desde segunda-feira eu vou lendo o texto e estudando. Quando é no domingo, eu gosto de fazer igual o pão, Eu gosto de preparar e deixar prontinho. Vocês comem aqui o pão saindo do forno. O pão está quentinho, gostoso. E o pão está para mim também. Essa palavra é para mim. Como eu meditei essa semana nessa palavra? Porque tem hora que eu atropelo tudo lá em casa, A gente muitas vezes tem paciência com lá fora, mas dentro da nossa casa muitas vezes nós somos impacientes. E nós devemos ter paciência lá dentro de casa, Começar é dentro de casa, E eu falo: Deus, me ajuda. Olha o que Paulo vai dizer aí, verso 31. Vamos ler juntos? E vamos pedir o Espírito Santo para falar assim: Deus, nos ajuda a viver isso daqui. Nos ajuda. Ajuda isso daqui lá na minha casa. Porque é difícil, Menino está te pirraçando, mulher está brava, Mulher geralmente gosta de passar uma lista para os homens assim, 10 coisas, Letra A, põe a roupa na máquina. Letra B, faz isso. Letra D, letra E, letra G, E o homem só gosta de uma letra, Faça só isso e descansa, E aí a letra de A até H a gente fica assim: meu Deus, E aí você perde a paciência, Mas não pode, Não pode perder a paciência, Deus nos chamou para sermos amorosos. Quer ver? Vamos lá ver o texto? Vamos ler aí Efésios 4, verso 31. Vamos ler juntos? Vamos lá? Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim
como toda malícia. Então eu pergunto à igreja: longe de vós o quê? Amargura. Olha lá. Longe de vós o quê? Cólera. Longe de vós ira. Longe de vós gritaria. Longe de vós blasfêmia. E muitas vezes nós estamos pertinho de todas essas coisas, queridos. Nós estamos ficando mais irados, nós estamos ficando mais amargurados, nós estamos ficando mais gritões, né? Gritalhões, não sei como é o nome, né? Já viu? A esposa fala: meu bem, você está falando alto, né? E a gente fala o mesmo, né? Não, você que está falando alto. E o texto está falando que é para estar perto. Isso é para estar perto de nós, irmãos? Isso é para estar perto na igreja? Isso é estar perto nos nossos relacionamentos? Entre pai, entre filho, entre esposa, entre esposo. Isso é para estar perto lá na nossa casa? Não é. Mas infelizmente, muitas vezes acontece isso. Isso entristece o nosso coração. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Isso entristece. A gente tem visto aqui em Brasília, né, uma coisa que nos assusta. Brasília tem o maior índice de feminicídio, gente. Isso é uma tristeza para a família. Isso é uma derrota para a família. Isso é uma derrota para a igreja. Porque nós devemos o quê? O que é que Paulo fala como o marido deve amar a esposa? Como o marido deve amar a esposa? O que é que Paulo diz? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Ei, Senhor. Dá vontade de baixar a cabeça e chorar, né? A gente podia juntar todo mundo aqui, ajoelhar nessa noite e chorar, mas chorar mesmo, né? E falar: oh Deus, que tristeza. Por quê? Porque desde isso daqui está longe de nós, muitas vezes está perto de nós. E o texto está dizendo: longe de vós. Vamos ficar em pé, vamos encerrar o culto. Os irmãos abriram a Bíblia em Efésios, livro de Efésios, capítulo 4. As crianças, né? Tia Elaine está aí, arrebanhando as crianças para ir para as salinhas. Efésios capítulo 4, do verso 17 ao verso 32. Antes de nós lermos esse texto, eu vou pedir a nossa irmã Sônia que faça uma oração para que Deus fale ao nosso coração nessa noite. A irmã mesma sentada ali, faça uma oração, elevando os nossos corações na presença de Deus. Amém. Para que a palavra de Deus fale ao nosso coração nessa noite. Amém? Oh glorioso Deus, eterno Pai, estamos aqui nós reunidos, Pai, na Tua santa e gloriosa presença, te pedindo, Pai, para que Tu venha abençoar este culto, Pai. Sim. Para que saiamos daqui, Pai, abençoado por Ti. Dá-nos a Tua graça, o Teu amor, o Teu carinho, a Tua bondade, Pai. Livra-nos do mal, Senhor. Abençoa este culto, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amada. Então abramos, né? Nossa Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 17 ao verso 32. Paulo diz assim à igreja, né, de Éfeso: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometer toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade, Jesus. Do seguinte: de quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais no novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo.
Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede para uns com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Queridos, nós já oramos, nesta noite, já cantamos cânticos, e aqui Paulo vai falar sobre a salvação. A palavra salvação aqui, Paulo vai abranger agora tanto a regeneração, quando Deus nos deu vida, nós estando mortos nos nossos delitos e pecados, mas Paulo agora fala de um processo contínuo, todos os dias, que nós chamamos de conversão e santificação. Todos os dias somos chamados para convertermos a Cristo, a sua imagem e semelhança, e para sermos também santificados. Ou seja, somos chamados para sermos separados do mundo, ou seja, da concupiscência, do engano, da soberba, da malícia. Então Paulo aqui vai falar sobre a regeneração, e quando Paulo fala de regeneração, ele fala que a salvação, ela é um ato exclusivo e único de Deus, Tanto em Efésios capítulo 2, verso 1, fala: Ele vos deu vida, estando-vos mortos em nossos delitos e pecados. Então o ato de dar vida é o ato de regenerar. Esse é um processo exclusivo de Deus. Quem faz isso é Deus. Deus, como um grande cirurgião cardíaco, Ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. Mas aqui Paulo em Efésios 4, ele vai trabalhar sobre o dever cristão. Ele vai falar sobre a nossa ética. Como é a nossa postura agora, depois de conhecermos a Cristo? A interessante é que Paulo vai falar dessa postura em relação as pessoas, qual é a postura nossa como cristão em relação às pessoas que estão lá no mundo, as pessoas que estão lá fora da igreja, esse lugar chamado para adorar. Qual é a nossa postura? E é por isso que Paulo vai falar dessa relação entre o ensino, que nós chamamos de doutrinas, de ortodoxia, e a prática, aquilo que nós falamos, qual é a nossa postura, qual é a nossa prática cristã em relação àquilo que nós aprendemos. E aí Paulo vai falar para os gentios de Éfeso, dizer assim: olha, vocês agora não devem andar dessa maneira. Vocês agora devem andar como cristãos. Amados, em todas as cartas de Paulo, se você pegar Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, todas elas, Paulo vai falar assim, que os judeus que vivia outrora lá no Antigo Testamento, eles tinham a prática do sábado, da circuncisão, das festas, e Paulo fala assim: vocês cristãos não precisam viver como judeu. E ele tem até um debate acalorado com o apóstolo Pedro, quando ele fala assim: nós que somos judeus não conseguimos viver conforme a lei ela serviu como um aio, a lei nos serviu como maldita, porque nós não cumprimos a lei, e Cristo teve que morrer na cruz. Mas Paulo também vai dizer assim: olha, não pode viver de qualquer maneira. É interessante que nós precisamos entender algumas coisas sobre o cristianismo. O pastor Agostinho de Hipona, ele dizia assim: nas coisas essenciais, das doutrinas essenciais, nós temos que ter unidade, certo? Nas coisas não essenciais, nós temos uma liberdade, mas em todas as coisas nós devemos ter o amor. E aqui parece que Paulo não está falando de algo que não é essencial, pelo contrário. Paulo aqui está falando de coisas essenciais que todos os cristãos, ou todos os crentes em Cristo, devem ter, que é uma postura cristã. Então Paulo fala que todos os cristãos, ele precisa ter santidade, ele precisa estar no processo de santificação. Todo cristão precisa a cada dia acordar pela manhã com desejo no coração de ter uma vida mais piedosa. Então todo cristão ele precisa de se arrepender dos seus pecados, ele precisa ter uma mudança de vida, de mente. Como bem disse anteriormente Paulo,
que queria que os novos cristãos não voltassem à prática do judaísmo, certo? Não precisava praticar o sacrifício, as festas, as oferendas judaicas. Mas nem por isso Paulo dizia que aqueles cristãos podiam viver uma maneira dissoluta. E Paulo agora vai trazer uma lista de regras ou normas ou condutas que muda o viver. Paulo aqui, ele começa, dizendo a respeito daquela igreja local, que aquela igreja precisava dar um testemunho, aquela igreja precisava mudar o seu comportamento, que ela não podia permanecer nas velhas práticas do pecado. É interessante que Paulo vai dizer assim, olha, não andeis, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, bem-aventurado o homem que não pratica a impiedade. E Paulo agora vai dizer algumas coisas a respeito dessa palavra tão importante em todo o livro de Éfeso. Em todo o livro de Éfeso você vai ver a palavra andar. No capítulo, olha bem, Efésios capítulo 1, verso 7. Abra sua Bíblia e volta algumas páginas. Efésios capítulo 1, verso 7. Não, aí, amados, é no verso 17, 4, 17, que eu acabei. Efésios 4, 17 primeiro, vamos ler aí para a gente ficar com essa palavra na mente sobre não andar. Vamos ler? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez e cometeram toda sorte de impureza. Então Paulo faz uma advertência àquela igreja assim, olha, não andeis na prática do pecado, não andeis na impureza, não andeis na imundície ou na maldade dos vossos corações. Porque muitas vezes nós vemos dentro da igreja algumas pessoas dizendo assim, olha pastor, eu sei que o crente não perde salvação, eu sei que o crente que é eleito, ele é escolhido por Deus antes da fundação do mundo, e ninguém pode apagar o nome dele no livro da vida. Mas eu também sei que um cristão, ele quer viver parecido com seu mestre, Jesus Cristo. Ele quer viver igual a Cristo. É muito difícil, mas esse é o desejo maior do nosso coração, Então, Efésios capítulo 4, verso 1 vai dizer, Paulo vai dizer novamente à igreja, e ele está aqui fazendo uma oração, um apelo. Olha aí o verso 1. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Enquanto Paulo adverte que não podemos andar no pecado, Paulo também roga, ele clama, ele pede a Deus que nós andemos de uma maneira digna, ou seja, que nós venhamos dar um bom testemunho do nome de Cristo. Depois, em Efésios 4,17 que nós lemos, Efésios 5,8 diz, pois outrora éreis trevas, agora pois sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Novamente Paulo nos adverte a andar como cristão na luz. Efésios capítulo 5, verso 15 diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio. Paulo diz assim que o cristão tem que ser sábio, não nécio. Não, ou seja, uma pessoa que é dada ao mau testemunho. Isso escandaliza o Evangelho. Então, queridos, como foi dito, em outros estudos que nós fizemos do livro de Efésios, a palavra andar significa a pessoa que anda com Deus, a pessoa que desenvolve uma intimidade, submissão, obediência a Ele. Quando a gente fala Noé andou com Deus, é porque Noé foi íntimo de Deus, Noé obedeceu a Deus, Noé foi submisso à vontade de Deus. E é por isso que o salmista diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas se você faz a antítese, ao contrário, feliz é o homem que anda no conselho do justo. Então aqui a palavra de Deus faz esse paralelo. Por isso que Paulo vai recomendar agora uma lista de prática de coisas que nós não devemos praticar.
E Paulo diz assim: olha, antes vocês gentios viviam de qualquer maneira, mas agora o evangelho da cruz, do sangue do Cordeiro, conquistou vocês, e vocês devem viver uma vida submissa a Deus. É interessante que John Stott, ele diz o seguinte: a espiritualidade, na verticalidade com Deus, ela produz santidade. Não é uma condição mística em relação a Deus isolada dos seres humanos. O que ele quer dizer isso, John Stott? Que quando você está mais perto de Deus, mais obediente a Ele, mais submissa a Ele, reflete nos seus relacionamentos. Quanto mais espiritualidade você tem com Deus, a sua vida precisa melhorar com o próximo, porque senão fica uma espiritualidade vazia. John Stott disse o seguinte, né? A espiritualidade na verticalidade com Deus produz resultados na horizontalidade com o próximo. A santidade não é uma condição mística espiritual que é só experimentada com Deus, isolada dos homens. Mas todas as vezes que nós estamos mais perto de Deus, mais nós damos testemunho para com o próximo. E é isso que Paulo estava falando daquela igreja. Essa igreja de Éfeso era uma igreja que estava começando, amados. Era uma igreja que estava sendo iniciada. E Paulo começa a pregar sobre unidade, e Paulo fala assim: olha, para essa igreja se tornar mais unida em Cristo, para que esse corpo seja mais unido àquele que é o cabeça, Cristo, ela precisa observar alguns aspectos da santidade. E aí Paulo vai fazer uma lista. A lista é 7 pontos. Já pensou se o pastor fosse pregar 7 pontos? Todo mundo ia falar: ó, o pastor já termina meia-noite. Mas eu vou falar um pouco dos 7 pontos. Vou falar de uma maneira mais breve, mais objetiva. Mas Paulo dá aqui 7 conselhos maravilhosos. Olha, se você e eu aprender essas lições aqui, nós vamos ter muito êxito na nossa vida. Nós vamos ser felizes nos relacionamentos. E como é uma área difícil, né? Porque muitas vezes, né, nós brigamos com os irmãos na igreja, nós brigamos com a nossa esposa, nós brigamos com os nossos filhos, nós brigamos com as pessoas que estão ao nosso trabalho. Geralmente a gente briga com quem está mais perto, né? Ninguém briga com lá de fora. Mas com as pessoas que nós convivemos, muitas vezes falta paciência. Nós somos impacientes. E Paulo aqui vai dar um bocado de recomendação, que se você e eu colocar em prática, você vai falar: nossa, pastor, minha vida melhorou muito. Vamos ver? Então Paulo começa aqui a falar 7 atitudes práticas para ter uma vida de santidade. A primeira, ele disse: não minta, mas fale a verdade. Olha aí, abra a sua Bíblia e deixa com as páginas abertas a partir do verso 25. Do verso 25 até o verso 31, nós vamos ver 7 exortações que Paulo diz assim: olha, não faça isso, mas faça isso. Olha o que ele diz, o verso 25, vamos ler juntos? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, a primeira exortação prática para a santidade, para sermos pessoas santas, separadas por Deus, para viver mais próxima de Deus, para andar com Deus, para ter intimidade com Deus, para ser submisso a Deus. A primeira prática de santidade aqui, Paulo diz: não minta, mas fale a verdade. Se nós estamos em Cristo, como ele estabeleceu nos 3 primeiros capítulos, né? Os 3 primeiros capítulos de Efésios fala sobre eleição, predestinação, adoção. Os 3 primeiros capítulos do livro de Efésios, Paulo está dizendo assim: nós somos de Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós somos escolhidos por Ele. Nós somos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. Por meio de Cristo, nós agora podemos chamar Deus de Pai, de Abba. Então, se nós somos de Deus, nós precisamos viver da maneira parecida como Cristo. O nosso modelo, o nosso padrão é Jesus Cristo. Ele é a verdade. Não se justifica um comportamento diferente dos crentes. É por isso que aqui Jesus, né, ele fala que nós devemos andar como Ele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade.
E é por isso que Paulo diz assim: olha, fale a verdade com o seu irmão, não minta. Nós fazemos parte de um corpo, nós somos membros de um corpo, e não pode ter mentira. Até porque Jesus disse lá em João 8, verso 44, vamos lá abrir nossa Bíblia? Lá em João 8, verso 44, Jesus vai falar quem é o pai da mentira. Então nós não podemos dizer assim: ah, pastor, é uma mentira pequenininha, né? Não, é a brincadeirinha. Não, a palavra de Deus diz que nós não devemos mentir. João 8, verso 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. E isso eu falo para todos os adolescentes aqui hoje: o diabo mente. Na minha época o diabo mentia, sabe como? Falando sobre o cigarro. O cigarro era ser saudável, o cigarro era ser livre, o cigarro era ser, homem, o cigarro era status. Isso é uma mentira. As pessoas que fumam, pelo contrário, eles têm propensão a ter câncer, ter problema de pele, ter problema nos dentes, ter problema nos ossos. E hoje o diabo tem mentido para os nossos adolescentes, falando que a mulher não é mulher, ela é bi, ela é tri, ela é pan. É tanta sexualidade que tem mentido, e que se você pegar um cadáver em decomposição em qualquer lugar do mundo, ele só vai ter 2 sexos, ou vai ser masculino ou vai ser feminino. A genética não mente. O diabo é o pai da mentira. Cuidado, jovens, cuidado, adolescentes, cuidado com as universidades que estão propagando mentiras. Depois Paulo vai falar para aquela igreja não mentir. Segundo, ele fala: não perca a calma, mas controle-se. Paulo aqui dá uma aula sobre domínio próprio. Olha Efésios 4, verso 26 a 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Paulo aqui diz à igreja de Éfeso: para eles serem unidos, eles não podem perder a cabeça. Ele aqui nos versos 26 e 27, ele apresenta 3 coisas que nós não devemos fazer. Primeiro, não pequeis. Segundo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Terceiro, não deis lugar ao diabo. O diabo gosta de espreitar e aproveitar o clima acalorado. O diabo gosta de aproveitar as pessoas que estão zangadas, bravas. Por isso ele quer tirar as pessoas do sério. Ele quer que a gente perca a cabeça, para nós perdermos a comunhão, tanto na igreja, como também nas nossas famílias. E aqui está dizendo: irai-vos e não pequeis. E muitas vezes, sabia, queridos, a gente usa até a Bíblia. Tem gente que fala assim: não, pastor, mas até Jesus ficou irado. E eu quero dizer para você, meu irmão, e para mim: será que nós podemos irar porque Jesus irou? Jesus, ele era um homem manso, ele era o Filho de Deus. Será que nós temos essa capacidade de ficar irado e não ir ao extremo? Infelizmente, quando nós deixamos que a ira vai tomando conta do nosso coração, a gente acaba fazendo besteira. E o apóstolo Paulo fala disso: não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe para outro dia, não deixe passar o tempo para você resolver essa mágoa que está no seu coração. Amados, quantos lares, quantas famílias, quantas igrejas, quantas pessoas que foram destruídas porque alimentaram a ira, Não, eu agora não perdoo, pastor, eu agora vou mostrar que eu sou duro. E aí está estragando a família, está estragando o casamento, está estragando os filhos, está estragando a igreja, E a gente tem que pedir a Deus para quebrantar esse coração nosso. Nosso coração é duro, irmãos. Nosso coração é duro. Nós precisamos falar: Deus, tem misericórdia de nós. Terceiro, o apóstolo Paulo vai falar: não roube, mas trabalhe e assista ao necessitado.
Olha aí Efésios 4, 28, outro princípio de santidade. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Queridos, eu estou achando interessante esse texto. Eu estou falando de forma bem objetiva e prática, mas é interessante porque o apóstolo Paulo está nos dando uma sinalização assim clara do que Deus tem para nós, né? Está muito fácil de nós compreendermos. Paulo está falando assim, olha, aquele que ele coloca, não roube, mas trabalha e assista ao necessitado. O mandamento 8º, lá do Decálogo de Moisés, diz assim, não furtarás. Queridos, furtar é pecado, é mandamento. Lá no Velho Testamento, lá na legislação de Israel, né, do povo de Deus, do povo judaico, roubar era errado. E Paulo está dizendo isso, olha, qualquer tipo de furto, de roubo é pecado. Mas Paulo, pelo contrário, ele diz assim, ó, trabalhe. E a gente vai ver que o trabalho, ele faz parte da Bíblia, né? Então eu digo para adolescentes, para jovens, para adultos, né? Para os anciões, o trabalho é algo criado por Deus, Deus criou o trabalho. E a maneira de prover o nosso sustento é o trabalho, e a Bíblia diz assim, olha, do suor do teu rosto. Então, adolescentes, estudar dá trabalho, mas estuda. Estudar dá trabalho, estudar, né? Cansa a cabeça, né, Pedro? A gente fica lá com livros, né? Eu fico com esse óculos 3 graus lendo. Quando termina de ler que eu tiro o óculos, eu fico até tonto. Dá trabalho estudar. Dá trabalho, né? Mas trabalhar é bom. Paulo está dizendo assim, olha, não furte, não pegue alguma coisa que não é sua, mas pelo contrário, trabalhe, dedique. E interessante, Paulo fala assim, olha, trabalha porque Deus vai te dar o sustento. Trabalhe porque o trabalho vai encher os teus lagares. Trabalhe porque Deus vai encher os teus celeiros. E depois ele fala assim, mas Deus também quer que você ajude o necessitado, amém. Olha que coisa maravilhosa. Você quer ajudar o próximo? Você quer que os seus lagares transbordem? Você quer que os seus celeiros transbordem? Trabalhe. Você quer ser um abençoador? Porque muitas vezes a gente chega aqui e fala, pastor, ora por mim, eu quero a benção. Pastor, eu quero um melhor emprego. Pastor, eu quero passar na faculdade. Pastor, eu quero passar no concurso. Amém, irmãos. E quando você passar, que os seus lagares estiver transbordando, você vai colocar na posição de dizer, Deus, eu quero abençoar. Aí vai chegar alguém da sua família, um sobrinho, né, um tio, um primo. Eu queria fazer um concurso e não tenho dinheiro da inscrição. E aí, os seus lagares estão lá transbordando, seu celeiro está transbordando. Você tem que falar, você vai fazer essa prova, porque Deus tocou no meu coração e eu vou pagar a inscrição para você, amém? Se você reter a bênção de Deus, se você reter o que Deus está transbordando na sua vida, cuidado, meu irmão. Não pensa que é só dar dízimo, não. Nós temos que partilhar. Nós temos que ajudar. E a junta diaconal aqui está sendo treinada, em nome de Jesus, para ajudar pessoas que têm necessidade. Então, se algum irmão estiver passando necessidade, a igreja tem um método de ajuda. É ajudar com cesta. Pode procurar os diáconos. Trabalhe. Paulo está dizendo assim, olha, trabalha com alegria. Trabalhe. Para que você possa ajudar também os que estão lá fora. Amém? Quarto, Paulo vai dizer, não use a boca para o mal, mas use para o bem. Não use a língua para a fofoca, mas use a língua para falar bem. Olha que coisa interessante. Efésios 4, 29, vamos ler juntos, igreja? Vamos lá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo diz assim, não saia da vossa boca palavras torpes, palavras chocarrices, palavras vãs, palavras frívolas, palavras, xingamentos. Mas Paulo está dizendo assim, olha, você pode usar a sua língua, a sua fala, a sua comunicação para edificar. Como é bom a gente ouvir alguém dizendo assim, nossa, você chegou aqui e você falou palavras alentadoras, encantadoras.
Mas já viu aquela pessoa que só blasfema? Já viu aquela pessoa que só xinga? Já viu aquela pessoa que só murmura? Já viu aquela pessoa que só tem queixume, azedume na alma? Você diz assim: nossa, eu estou doido que essa pessoa vai embora. O ambiente fica pesado, queridos. Há um provérbio de um anônimo, árabe, que dizia o seguinte: o prato mais caro do mundo e mais gostoso é a língua. O prato mais ruim e mais detestável do mundo é a língua. Depende como você prepara. Depende como você usa a língua. Tem pessoas que usam a língua para levar a glória de Cristo. Tem pessoas que chegam e a gente diz assim: fica um pouquinho mais, está sendo tão bom a sua presença. Você está fazendo bem, mas tem pessoas que usam a língua para malquerência, para fofoca, para as intrigas. Tem pessoas que chegam e contaminam, mas tem pessoas que chegam e a graça de Deus, e a glória de Deus, e a bondade de Deus, e a provisão de Deus chega. Amém? Que assim seja. Paulo está dizendo: olha, meu irmão, use a língua. Eu fico imaginando quem de nós, não gostaríamos de conversar com o apóstolo Paulo. Quem de nós não gostaríamos de conversar com Jesus Cristo? Quem de nós não gostaríamos de falar com Moisés, com Abraão? Homens que usaram a sua fala para glorificar, para adorar a Deus. Amém? E depois, Paulo vai agora falar, olha o que diz Romanos 3,14, o que é a língua do ímpio, a língua do perverso. Vamos abrir lá em Romanos 3, verso 14. Então, por isso que Paulo fala: não use a língua para o mal, mas use para o bem. Romanos 3,14, olha como o ímpio usa a sua língua. Romanos capítulo 3, verso 13 e 14. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheio de maldição e de amargura. Essa é a língua do ímpio. Mas a língua do justo, ela é como favos de mel. Amém? Agora, quinto conselho que Paulo vai dizer: não perca a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém? Paulo diz assim: não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Olha o que ele diz aí no verso 30: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Paulo diz que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele tem sentimento. Não entristeçais, não deixe o Espírito Santo triste. Nós deixamos o Espírito Santo de Deus triste quando pecamos. O Espírito Santo não pode ser magoado com as nossas atitudes. Quem entende o Espírito Santo, entende que ele é santo. O Espírito Santo, ele é santo, ele é separado. O pecado nos afasta de Deus. Certa vez um pastor escreveu na Bíblia de um jovem da minha época de mocidade assim: leia esse livro, pois esse livro afastará você do pecado, ou o pecado o afastará desse livro. Quando nós estamos deixando de ler a Bíblia, quando nós estamos deixando de orar, de falar com Deus, você pode ver que não está bom. Alguma coisa não está acontecendo bom nas nossas vidas, porque nós estamos afastando de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz nós entristecermos a Deus. É claro que aqui o apóstolo Paulo, ele fala de 4 pecados específicos. Ele fala da mentira, ele fala da ira, ele fala do furto, do roubo, ele fala da palavra torpe. John Stott, que é um comentarista do Novo Testamento, ele diz assim: o Espírito Santo de Deus é um espírito sensível. E muitas vezes a gente vê isso, em relação aos nossos filhos. Quando os nossos filhos deixam de dar um beijo, um bom dia, um abraço, pedir uma bênção, a gente fica preocupado. Mas quando os nossos filhos estão pertinho da gente, nos beijando, a gente se alegra. Deus quer que você fique bem pertinho dele. O Espírito Santo de Deus habita em você. Ele mora no seu coração. Ele quer que você todos os dias ao acordar diz assim: Espírito Santo, enche a minha vida.
Fica comigo hoje, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, estou indo para o trabalho agora. Ande comigo. Fica, Senhor. Já se faz tarde. Tem meus corações para abrigar. Amém? Então não perca essa intimidade com o Espírito Santo. Sexto, Paulo diz assim: não seja grosseiro, mas demonstre benignidade. Olha o que diz Efésios 4, verso 31. Olha que coisa linda. Eu estava lendo lá em casa, estudando durante a semana e hoje, né? Eu gosto de preparar assim. Eu gosto de ler desde segunda-feira eu vou lendo o texto e estudando. Quando é no domingo, eu gosto de fazer igual o pão, né? Eu gosto de preparar e deixar prontinho. Vocês comem aqui o pão saindo do forno. O pão está quentinho, gostoso. E o pão está para mim também. Essa palavra é para mim. Como eu meditei essa semana nessa palavra? Porque tem hora que eu atropelo tudo lá em casa, né? A gente muitas vezes tem paciência com lá fora, mas dentro da nossa casa muitas vezes nós somos impacientes. E nós devemos ter paciência lá dentro de casa, né? Começar é dentro de casa, né? E eu falo: oh Deus, me ajuda. Olha o que Paulo vai dizer aí, verso 31. Vamos ler juntos? E vamos pedir o Espírito Santo para falar assim: oh Deus, nos ajuda a viver isso daqui. Nos ajuda. Ajuda isso daqui lá na minha casa. Porque é difícil, né? Menino está te pirraçando, mulher está brava, né? Mulher geralmente gosta de passar uma lista para os homens, assim, é 10 coisas, né? Letra A, põe a roupa na máquina. Letra B, faz isso. Letra D, letra E, letra G, né? E o homem só gosta de uma letra, né? Faça só isso e descansa, né? E aí a letra de A até H a gente fica assim, meu Deus, né? E aí você perde a paciência, né? Mas não pode, né? Não pode perder a paciência, né? Deus nos chamou para sermos amorosos. Quer ver? Vamos lá ver o texto? Vamos ler aí Efésios 4, verso 31. Vamos ler juntos? Vamos lá? Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim como toda malícia. Então eu pergunto à igreja: longe de vós o quê? Amargura. Olha lá. Longe de vós o quê? Cólera. Longe de vós ira. Longe de vós gritaria. Longe de vós blasfêmia. E muitas vezes nós estamos pertinho de todas essas coisas, queridos. Nós estamos ficando mais irados, nós estamos ficando mais amargurados, nós estamos ficando mais gritões, né? Gritalhões, não sei como é o nome, né? Já viu? A esposa fala: meu bem, você está falando alto, né? E a gente fala o mesmo, né? Não, você que está falando alto. E o texto está falando que é para estar perto. Isso é para estar perto de nós, irmãos? Isso é para estar perto na igreja? Isso é estar perto nos nossos relacionamentos? Entre pai, entre filho, entre esposa, entre esposo. Isso é para estar perto lá na nossa casa? Não é. Mas infelizmente, muitas vezes acontece isso. Isso entristece o nosso coração. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Isso entristece. A gente tem visto aqui em Brasília, né? Uma coisa que nos assusta. Brasília tem o maior índice de feminicídio, gente. Isso é uma tristeza para a família. Isso é uma derrota para a família. Isso é uma derrota para a igreja. Porque nós devemos o quê? O que é que Paulo fala como o marido deve amar a esposa? Como o marido deve amar a esposa? O que é que Paulo diz? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Ei, Senhor. Dá vontade de baixar a cabeça e chorar, né? A gente podia juntar todo mundo aqui, ajoelhar nessa noite e chorar, mas chorar mesmo, né? E falar: oh Deus, que tristeza. Por quê? Porque desde isso daqui está longe de nós, muitas vezes está perto de nós. E o texto está dizendo: longe de vós. Vamos ficar em pé, vamos encerrar o culto.